meus queridos alunos, paz e bem. Eu sou a professora Elizabeth Lima e a nossa aula de hoje é de arte. E nós iremos utilizar o nosso livro didático. Nós iremos para as páginas 18 e 19. Não esqueça que o caderno é o caderno 3, tá? Nós iremos para o capítulo 3, que fala sobre heranças portuguesas, tá? Então a gente pode observar no início deste capítulo que tem uma pessoa que está fazendo pintura, tá? Em azulejo. E as cores que ela utiliza é o azul, porque o azulejo é um azulejo branco, tá? Então, nós iremos conhecer um pouco sobre essa herança, tá? Que nós herdamos dos portugueses, que é uma pintura em azulejo, tá? Então, vamos agora para a página 20. Na página 20 tem aqui azulejos portugueses. Antes da gente começar, Tia vai fazer, tá? Vai contar um pouco sobre a história do Brasil, porque tem tudo a ver com essa herança portuguesa, sobre esse assunto que nós iremos conhecer, que são os azulejos portugueses. Gente, no ano de 1500, o nosso país, ele era habitado só por indígenas, tá? Então, os indígenas, o povo indígena era o dono de todo o território brasileiro. O que foi que aconteceu no ano de 1500? Os portugueses estavam atrás, tá, de mais terras, porque quem tivesse maior quantidade de terra, eles tinham maior poder sobre todo o nosso planeta, tá? E os portugueses, eles utilizavam caravelas, que eram uma espécie de navegação que não tinha motor, eram barcos enormes com velas que dependiam muito da força do vento para que ele se locomovesse, tá? E foi assim que os portugueses chegaram ao nosso país. Chegando aqui, tá? Eles começaram a colonizar e hoje nós somos esse país enorme com várias heranças culturais. Inclusive, nós herdamos várias coisas, tá? Vários elementos culturais do povo português também, né? A gente conheceu um pouco da herança dos povos indígenas e agora a gente vai conhecer um pouco dessa herança, tá, cultural do povo português, certo? E nós iremos conhecer essa obra de arte, que é a pintura em azulejo, que é também uma herança cultural do povo português. Então, presta atenção que Tia Beth vai fazer a leitura desse conteúdo, que tem tudo a ver com o que eu acabei de explicar. Aqui a gente pode observar a primeira imagem que tem no nosso livro, tá? Na página 20. É um azulejo português. Quais são as cores que predominam esse azulejo português? Exatamente, o azul e o branco, tá? Então, em abril do ano de 1500, as caravelas, que Tia já explicou, não é? Portuguesas aportaram. O que é aportar? É o local onde essas embarcações chegavam, tá? Pela primeira vez em terras brasileiras, os portugueses trouxeram vários hábitos, crenças, festas e manifestações artísticas que passaram a fazer parte da cultura brasileira. Então, tem muitos elementos culturais, tá, que nós herdamos dos portugueses. A folia de reis, né? As quadrilhas de festa junina, a língua portuguesa que nós estudamos tanto, instrumentos musicais, a viola, o piano, o cavaquinho, entre outros instrumentos, são alguns exemplos de nossas raízes portuguesas. Então, um
elemento muito importante na cultura portuguesa são os azulejos pintados à mão, tá? Então, tudo isso que a gente vê, as imagens que nós estamos vendo no livro, são azulejos pintados à mão, tá? E ornamentados com desenhos cheios de detalhes. Os azulejos portugueses chegaram ao Brasil há centenas de anos e foram usados em igrejas, nos conventos, nas residências e também em alguns edifícios públicos. A maioria dos azulejos portugueses estão nas cidades, tá, litorâneas, nas regiões norte e nordeste, porque era o local mais próximo que eles encontravam, tá? Então, entre Portugal e o Brasil, as cidades do litoral eram as cidades que eles iam desembarcar. Então, nós temos em destaque as cidades de Salvador, lá na Bahia, São Luís, no Maranhão, e Belém, no Pará. Essas cidades é onde a gente encontra, tá, em maior quantidade, muitos prédios com a decoração desses azulejos portugueses. Prédios, conventos, igrejas. Aqui em Pernambuco tem, tá? Mas a gente destaca porque são lugares, Salvador, São Luís e Belém, são os lugares onde são encontrados em maior quantidade. Azulejos e sua origem. Os azulejos, gente, eles foram criados e levados para a Europa pelos povos árabes, tá? Então, quem criou o azulejo foi o povo árabe e eles levaram para a Europa, porque Portugal é localizado na Europa, tá? Convide um familiar para vocês pesquisarem juntos na internet a origem dos azulejos, apreciando as maravilhas criadas na cultura árabe. Então, aqui tem no livro de vocês, na página 20, tem um endereço eletrônico onde vocês poderão, junto com um familiar, um adulto, tá, fazer essa pesquisa e ver a origem do azulejo e ver as maravilhas que tem, tá, de exemplos de alguns azulejos árabes também. Agora, gente, chegou o momento da atividade, na página 21. Então, eu quero que vocês, inicialmente, observem as imagens, tá? A gente tem imagens de dois tipos de azulejos portugueses diferentes. O que a gente observa em primeiro lugar? Quais são as cores que predominam os azulejos portugueses? A gente percebe que é a cor azul, não é? Então, a gente vê que tem o azul em várias tonalidades. Um azul mais escuro, um azul mais claro, tá? Então, são vários tons de azul, porque é muito comum, tá? Esse tipo de azulejo português ter essa cor. Eu vou mostrar, tá? Um objeto que eu trouxe também lá de Portugal e vocês vão poder observar esse tipo de arte, tá, gente? Então, aqui, olha, presta bem atenção. Aqui, tá? A gente pode observar que é um azulejo português, tá? Eu trouxe lá de Portugal. Então, o que a gente pode ver? Qual é a cor que predomina? A cor azul, certo? Porque é uma característica do tipo de azulejo que tem lá, tá certo? Então, a gente, observando na página 21, a gente vê que o azulejo português, ele tem o predomínio da cor azul em vários tons e também a repetição do desenho. O que foi desenhado em um bloco de azulejo, em um azulejo, é repetido nos demais, mesmo sendo um trabalho, tá, feito à mão. É uma característica, a cor azul
predomínio da cor azul, né, em seus diversos tons, como também a repetição do desenho que foi feito no primeiro azulejo, tá? Então, continuando na página 21, diz o seguinte: os azulejos portugueses apresentavam formas geométricas para a criação de seus desenhos. Eles tinham tonalidades de azul e seus desenhos se repetiam, criando um padrão, tá? Então, a repetição é que vai padronizar o azulejo português. Com a orientação do professor, recorte em uma folha de papel, criando quadrados como azulejos. Crie um desenho para o primeiro quadrado e você vai repetir nos outros para fazer um padrão. Então, inicialmente, vocês podem pegar um papel ofício ou até mesmo o papel do seu caderno, tá? Vai fazer quadrados. Agora não faz tão pequenininho não, tá? Lembra que o tamanho de um azulejo, que tia acabou de mostrar, que é essa parte de dentro aqui, ó. O azulejo tem esse tamanho aqui. Então, quando vocês forem fazer no caderno, não faz aquele quadradinho muito pequenininho não, tá? Faz um quadradinho mais ou menos, né, grande, e que você possa fazer o desenho e depois você vai repetir. Porque como tia Beth falou, qual é a característica? A tonalidade azul, né? E a repetição do mesmo desenho que fez em um azulejo, ele tem de ser repetido nos demais, tá? Aí você vai fazer esse tipo de atividade em seu caderno ou numa folha de papel. Primeiro desenha, tá? Faz pelo menos uns 4 quadrados, como se fosse 4 azulejos. Desenha o mesmo desenho nos 4 azulejos e depois vocês vão pintar. A cor que pintar no primeiro azulejo, você vai repetir nos demais. Se colocar um azul claro, um azul escuro, enfim, tá? Esse é o padrão do azulejo português. Aí depois vocês vão fazer outra atividade, então presta atenção. Para essa atividade, você vai precisar de alguns materiais especiais. Um azulejo branco, vocês vão tentar ver se consegue com alguém, um azulejo branco. Se não conseguir, não tem problema não, aí você faz numa folha de papel branquinha, tá? Que pelo menos tenha o tamanho de um azulejo. E uma caneta de tinta permanente na cor azul. Que caneta é essa, gente? Caneta, tá? De tinta permanente. É aquela canetinha que as pessoas antigamente usavam muito. Caneta para CD, né? Então, é aquela canetinha que, mesmo batendo água, a tinta não vai sair. Só que deverá ser na cor azul. Tia Beth, eu não tenho como comprar. Não tem problema. Utiliza o hidrocor azul, tá? Ou hidrocor azul, ou, tá? Um piloto, tá certo? Na cor azul. Aí, o que é que você vai fazer? Providencie os materiais com a ajuda da sua família, com a ajuda de algum adulto, e você vai preparar o local do trabalho. Aí você vai fazer ou no azulejo branco, tá? Com a caneta permanente ou com o hidrocor. Se não tiver o azulejo, lembra, pode fazer em uma cartolina, pode fazer em um papel ofício, certo? Aí você vai fazer o quê? Primeiro você vai inventar um desenho. Aí você vai lá e desenha. Quem tiver o azulejo pode desenhar antes em uma folha de papel. Aí faz um desenho bem interessante. A gente viu que tem vários tipos de desenhos, tá? Você vai usar a sua criatividade. Aí você vai colocar o quê? Vai desenhar e já vai fazer, né, a pintura na cor azul. Depois você vai pegar o azulejo e a caneta de tinta permanente, tá?
e vai recriar o que você desenhou no papel. Você vai desenhar no azulejo, tá? Da mesma forma, com as mesmas cores, tá? Depois que vocês fizerem, tanto no azulejo, quem tiver o azulejo branco, e quem não tiver, faz na folha de papel ofício ou numa cartolina. Agora tem de ser branco e a cor tem de ser azul, tá? Depois que vocês realizarem, concluírem essa atividade, eu peço que você fotografe e coloque no grupo do WhatsApp. Ou pode ser no meu WhatsApp privado. Ok, gente? Então, boa atividade. Bom final de semana. Um beijo grande no coração, tá? E tchau, tchau.